Fala pessoal, tudo bem? Olha ele aí, professor Lawrence. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Vamos lá, mais uma aulinha aí de binômio de Newton, né? Veja, aula passada você ficou meio curioso. Lawrence, para que serve o triângulo de Pascal, né? E uma aula antes ainda, para que serviria o binômio de Newton, né? Os números binomiais. Então veja, para hoje, gente, vamos então de fato verificar uma grande praticidade do que? Do triângulo de Pascal para nossa aula de hoje. Então, o tema de hoje é o desenvolvimento do binômio de Newton, né? Então, o que seria esse tema? Como é que seria então a utilidade do triângulo de Pascal para o tema de hoje, para a aula de hoje? Então, note o seguinte, veja. Se nós temos, por exemplo, o seguinte desenvolvimento: x mais y elevado ao quadrado, tá? X mais y elevado ao quadrado. Como que seria a forma de você fazer o desenvolvimento desse x mais y ao quadrado? Notem. Então, pelo jeito, por exemplo, tradicional, x mais y elevado ao quadrado, você poderia escrever assim, ó, como se fosse um x mais y multiplicado por x mais y. Tudo bem ou não? Como é uma potência, né? Então você pode fazer a multiplicação dele duas vezes. Bom, até agora tranquilo, como são dois valores apenas, é tranquilo, né? Então, por exemplo, aqui você vai fazer a distributiva, né? Todos por todos, multiplicando então todos por todos para você encontrar esse desenvolvimento, né? Então aqui você tem o seguinte, ó, x multiplicado por x é o x elevado ao quadrado, né? X multiplicado por y é o valor então de xy. Depois, y multiplicado por x é também o xy. E por último, o y multiplicado por y, você vai ter, por exemplo, um y elevado ao quadrado, né? E dando ainda, né, uma simplificada, juntando os valores, se possível, você vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 2xy mais o y elevado ao quadrado. Então esse é o jeito mais tradicional de você fazer este desenvolvimento. Simples, sabe por quê? Porque está elevado ao quadrado, né? E, além disso, se você observar ainda, gente, primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você percebe que isso aqui era o chamado trinômio de um quadrado perfeito? Que era um produto notável, né? Então, Lawrence, a aula de hoje então é produto notável? Tá, de certa forma, o primeiro exemplo concordo com você, né? Mas e se fosse, por exemplo, x mais y elevado ao cubo, elevado à quarta potência? Você percebe que fica um pouco mais complicado, né? Então, quando está elevado ao quadrado, dá para fazer rapidinho, inclusive é notável, produto notável. Mas caso o expoente aqui, pessoal, seja um valor maior, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí você vai ter que usar a estratégia de hoje, né? O chamado desenvolvimento pelo binômio de Newton. Tá ok? Então como é que seria este mesmo desenvolvimento aqui de x mais y ao quadrado utilizando o formato da aula de hoje, né? O binômio de Newton. A ideia vai ser o seguinte: primeiro passo. Então, já que você tem a resposta aqui, eu vou deixar prontinho para você observar, tá? E quero verificar se de fato vou chegar na mesma resposta, no mesmo desenvolvimento. Veja, x mais y elevado ao quadrado. Farei para vocês em vermelho para te mostrar essa diferenciação de resolução. Primeiro passo, então, para você fazer este desenvolvimento aqui, gente, é você observar o expoente, tá? Elevado ao quadrado, o expoente. Esse expoente número 2 aqui, ó, ele vai indicar, sabe o que para vocês? A linha, né? Mas agora, o que é a linha? Você em nenhum momento na aula de hoje citou algo sobre a linha. Eu citei nas aulas passadas. Lembra do triângulo de Pascal? Linha, coluna, isso mesmo. Então, x mais y elevado ao quadrado, você vai usar a linha número 2. De quem? Triângulo de Pascal. A linha número 2 do triângulo de Pascal, tá? Então, observando aqui, ó, o triângulo de Pascal, você começaria com os valores de 1, depois 1 e 1, lembra disso? Depois 1, 2 e o número 1, né? Só pecando por excesso aqui, ó, o valor de 1, depois o 3, 3 e o valor de 1. Lembrando que a soma dos dois valores de cima, eles vão gerar o valor de baixo, tá? Então aqui você tem a linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Sempre começa com a linha 0. Sempre começa com a linha 0. Perfeito. Então vejam, x mais y ao quadrado, primeiro passo. Usem e utilizem a linha número 2, tá? A linha 2, ele vai ter os seguintes elementos. 1,
depois o 2 e depois aqui o valor de 1. Coloque os elementos da linha 2, tá? Aqui, ó. Esse é, na verdade, né, a linha, essa é a linha que eu estou utilizando, ó, linha número 2, tá? Linha número 2. Bom, então veja, 1, 2, 1, linha número 2. Próximo passo desse desenvolvimento. Eu tenho o x e o y aqui dentro, né? Tenho sempre dois valores, tá? A aula de hoje é sempre a ideia de você desenvolver dois valores somados ou subtraídos e elevado a um certo expoente, tá? Então aqui como eu tenho o x e y, você coloca assim, ó. Você coloca esses dois valores aqui, o x e y, lado a lado se multiplicando para todos os elementos, tá? Então aqui você vai ter também, ó, x, y, tá? E aqui também você vai ter o xy, você coloca lado a lado eles aqui se multiplicando, tudo bem? Bom, então agora continuando aqui, gente, os expoentes. O expoente do x, ele vai começar elevado ao quadrado, ele vai começar elevado a 2. E a partir de agora ele vai diminuindo, ó, expoente do x, ele vai ser equivalente a 1, e o expoente do x vai ser equivalente a 0. E o segundo valor, que é o y, você começa ao contrário, tá? Começa assim, ó, o valor então de 0, depois o valor aqui de 1 e terminando aqui você coloca o valor de 2. E com isso você vai somar, você acabou de fazer o desenvolvimento. Vejam só, observe. Y elevado a 0 vai dar 1. 1 multiplicado dá 1, né? Por 1 dá 1, e x elevado ao quadrado multiplicado por 1 fica x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o x multiplicado por y, e depois mais o x elevado a 0 vai ser equivalente a 1. 1 multiplicado por 1 dá 1, que multiplicado por y ao quadrado, você põe aqui, ó, y elevado ao quadrado. Olha que legal, ficou o mesmo desenvolvimento, né? É claro, quando for elevado ao quadrado, gente, ele fica super notável, por isso que é chamado de produto notável. Só que o problema é o que, gente? É você fazer um desenvolvimento quando o expoente for da linha 3, da linha 4, linha 5, ou seja, elevado a cubo, elevado à quarta potência, vai ficar um valor muito maior, né? Então fica atento a isso, beleza? Ok? O que é importante, pessoal, observar então nessa questão do desenvolvimento é a questão dos termos, tá? Então x mais y ao quadrado, ele nos ofereceu aqui, pessoal, 3 termos. Tanto que é chamado de trinômio nesse caso. Trinômio, são 3 letrinhas, né? Então aqui, por exemplo, você vai ter o termo número 1. Nesse caso, o termo número 2 é chamado de termo central, tá? E aqui, por exemplo, o terceiro termo, T3. O que geralmente é cobrado nessa questão, então, de binômio é o desenvolvimento, né? Ou, por exemplo, encontrar o termo. Então, no desenvolvimento de x mais y elevado ao quadrado, quem é o segundo termo? 2xy. Quem é o terceiro termo? Y elevado ao quadrado, perfeito? Isso é você fazer, então, o desenvolvimento. Quer verificar mais uma situação ali? E se fosse, por exemplo, um x menos 2 elevado ao cubo? Um x menos o 2 elevado ao cubo. Então, gente, é a mesma situação. Vamos então fazer essa mesma pegada de desenvolvimento, só que agora ficou um pouco mais complicado, sabe por quê? Porque está elevado ao cubo, né? Mas só que a ideia, gente, o raciocínio, ele é o mesmo. Ele é o mesmo do exemplo anterior. Então nós temos, por exemplo, aqui no próximo exemplo, o valor, por exemplo, de x menos o número 2 elevado ao cubo, tá? Então observe. Para você fazer a aula de hoje, são sempre dois valores dentro do parênteses, somados ou subtraídos, tá? E elevado, por exemplo, a um determinado expoente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, enfim, a linha que você precisar, tá? Bom, então observe o seguinte, expoente 3, ó. Expoente 3, ele indica para você fazer o seguinte, Laurence, que tal você ir para o triângulo de Pascal e colocar a linha número 3, tá? Linha 3 do triângulo de Pascal tá aqui, ó, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, isso aqui, ó, linha número 3. Então, para você fazer a construção dessa linha 3, gente, cara, é sossegado, hein? Até porque eu já te expliquei nas aulas anteriores que há um raciocínio matemático para você fazer essa construção. Fácil, né? Bom, então vamos lá. Na linha número 3, nós temos os elementos 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1.
Então coloque lá os elementos, né? Então, por exemplo, aqui o valor de 1, depois o 3, novamente o 3 e você finaliza com o valor de 1, né? Linha número 3. Próximo passo agora. Nós temos aqui dentro dois números, o x e o menos o 2. Ó, o Lawrence falou menos o 2, hein? X e o número menos o 2. Cuidado com o sinal, hein? Sinal importante. Então você vai colocar os valores aqui, ó, lado a lado se multiplicando, ó. X multiplicado por menos o 2, né? Aqui, por exemplo, ó, o valor então de x multiplicado por menos o 2. Aqui novamente, ó, o x multiplicado por menos o 2, x multiplicado por menos o 2, tá? E depois aqui por último, novamente, o valor então de... Bom, temos aqui, né, certinho aqui, ó, x multiplicado por menos o 2. Perfeito. Próximo passo agora, gente, o próximo passo é colocar os expoentes, né? Então notem, por exemplo, que esse x aqui, ó, ele vai começar elevado ao expoente 3, elevado ao cubo. Então aqui, ó, elevado ao cubo, e a partir de agora você vai decrescendo ele, tá? Ele vai diminuindo. Elevado ao quadrado, elevado ao expoente 1, e aqui, por exemplo, 0. E ao contrário agora, pessoal, o segundo termo, que é o menos o 2, ó, menos o 2, ele começa ao contrário, ó, 0, o valor de 1, o valor de 2 e aqui, por exemplo, elevado ao cubo. Detalhes para vocês, pessoal, que em cada termo, se você somar os expoentes, sempre vai ser equivalente à soma da linha, ó, 1 mais 2, 2 mais 1, 0 mais 3. Isso é importante reforçar para vocês, tá? Então nós temos aqui então o chamado desenvolvimento. Então fazendo a continha aqui, menos 2 elevado a 0 vai dar 1, multiplicado por 1 dá 1, fica x elevado ao cubo, esse primeiro elemento, né? Depois, mais quem aqui, ó? O valor então de menos 2 elevado a 1 fica menos o 2. Menos o 2 multiplicado por 3 fica menos o 6. Então cuidado com o sinal, né? Então aqui você vai ter uma resposta menos o 6, x elevado ao quadrado, né? Depois, continuando, aqui você vai ter o seguinte, menos 2 ao quadrado, expoente para a resposta positiva. Nós temos então 4 vezes 3, fica o valor então de 12, multiplicado por x. E por fim, 1x elevado a 0 fica o valor de 1 também. E menos 2 elevado ao cubo é equivalente a menos 8. Fizemos então o desenvolvimento, tá? Então aí você vai ter o termo número 1, o termo 2, o termo 3 e o próximo termo que é o T4, né? Então aí você vai ter os diversos termos. Detalhes para vocês importantes, tá, gente? Notem, esse número menos 8 aqui, ó, esse número menos 8, ele é chamado, pessoal, de termo independente, tá? Aqui, ó, termo independente. O que é um termo independente, Lawrence? É um termo que não tem a letra, tá? É só um número, é só um coeficiente, um valor, tá? Então, quando eles pedem, numa questãozinha de exercício, por exemplo, encontre o termo independente. É aquele termo que não tem a letra, não tem o X, o Y, a letra A, enfim, é só um número, tá? E nem sempre vai ser o último valor, tá? Ele pode estar no meio, não é uma regra de o termo independente ser o último termo. Isso não acontece, beleza? Ok? Tá, e pra gente, então, criar uma relação, criar uma fórmula para a aula de hoje, observe o seguinte, ó. Aqui você vai ter, pessoal, o seguinte, ó, o chamado termo número 1, que eu chamo de T1, né? Aqui você tem, por exemplo, o termo número 2, que é o chamado T2, né? Aqui, por exemplo, eu chamo de termo número 3, T3, e aqui, por exemplo, o termo número 4. Então, o T4 é equivalente a esse valor ou equivalente numericamente a menos 8. O T2 é equivalente a esse valor ou equivalente a o valor de menos 6x ao quadrado. Mas vamos pensar em alguns raciocínios, pessoal. Vamos pensar em raciocínios. Observe o seguinte. Primeiro, esses números 1, 3, 3, 1, você lembra que nas aulas lá de trás, pessoal, eles eram, na verdade, números binomiais? Isso, eles eram binomiais. Então, por exemplo, esse número 1, esse número 3 aqui, ó, esse valor de 3 e esse valor de 1 aqui, ó, eles eram números binomiais. No triângulo de Pascal você pode fazer a conversão para um triângulo normal, né? Ou triângulo em forma de binomial. Então, por exemplo, o primeiro binomial aqui, ó, é o 3, 0 a 0. Você está lembrado disso? Aqui, ó, é o binomial, por exemplo, 3, 1 a 1, né? Depois aqui o binomial 3, 2 a 2, veja que fica certinho aqui, ó. E aqui, por exemplo, o binomial 3, 3 a 3, perfeito? Então, vamos pensar em algumas relações, né? Algumas consequências. Observe, todos os binomiais começam com 3, ó, com 3, com 3, com 3, com 3. Sabe por quê? Porque tem a ver com a linha 3. Linha 3 do triângulo de Pascal. Um outro raciocínio. Termo número 1, T1.
Se aqui o valor é de 1 aqui embaixo, lá embaixo é o valor de 0, que é 1 a menos. T2, se aqui embaixo é 2, lá embaixo fica 1. É sempre um valor a menos. Você percebe isso? Se aqui é 3, lá embaixo é 2. Se aqui é 4, desculpa, se aqui é o valor então de 4, aqui você vai ter então o valor de T1, T2, T3 e o T4. Se aqui é 4, aqui é o valor de 3. É sempre um valor o quê? A menos. Faz sentido isso? Tudo bem? Um outro raciocínio para você pensar. Se esse elemento é 0, o segundo expoente é 0. Se esse elemento é 1, o segundo expoente é 1. Tá vendo? Se aqui é 2, o segundo expoente é 2. Se aqui é 3, o segundo expoente é 3. Então, de uma forma geral, gente, existe uma fórmula para você encontrar o termo direto. Né? A fórmula é a seguinte, né? A fórmula está aqui, para você então observar a fórmula do termo do desenvolvimento. Então, usando esse mesmo raciocínio, observe o seguinte, agora vamos criar uma fórmula geral, tá? Para você entender o que está acontecendo. Vejam, ele fala o seguinte, termo, tesão, se aqui, por exemplo, é o P mais 1, se aqui é o P mais 1, o binomial começa, por exemplo, assim, começa com o valor então de N, que representa a linha. Esse N representa a linha do qual você está fazendo o desenvolvimento. Se aqui é P mais 1, aqui embaixo é o P. Faz sentido? Sempre esse número é um valor a mais que esse. Se aqui é 3 é 2, se aqui é 2 aqui é 1, se aqui é 1 é 0. Se for P mais 1, aqui é P. Depois, nós temos também aqui, gente, os dois valores que ficam se multiplicando, né? Um é o X, por exemplo, e aqui você tem um número, que é o que aconteceu, né, nesse desenvolvimento. Então, um é, por exemplo, o X, que é um número. Se aqui é P, o segundo expoente é P. E veja que a soma dos dois valores aqui sempre é equivalente à linha. 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, 3 mais 0 é 3. Então, se aqui é P, a diferença de P para N é o N menos o P. Então, essa é a fórmula. Claro, gente, aqui é uma fórmula para a gente meio que criar um caso geral. Mas a ideia é você entender esse chamado desenvolvimento aqui. Tá bom? Beleza? Então, é o que nós temos para hoje. Esse é o nosso encontro de binômio de Newton e encontramos quem? Os termos do desenvolvimento aí. Fechado, gente? Nos encontramos em um próximo encontro. Aquele abraço do professor Laurence e até lá, gente. Tchau!